A gente segue para conversar com a nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu, que está na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela e também nos mostra como é que está a situação por lá. Lembrando que a fronteira foi reforçada após esses ataques dos Estados Unidos à Venezuela. Luciana, bem-vinda. Conta para a gente como é que está tudo por aí. Oi, Ju, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Pois é, a primeira imagem quando a gente chega aqui na fronteira de Cúcuta, cidade colombiana, com San Antônio de Táchira, é essa cena impressionante dos blindados na frente da fronteira, no começo da ponte que conecta os países. Mas, segundo o comandante desse pelotão que está aqui fazendo esse patrulhamento, resguardando aqui a fronteira, isso não é atípico, não variou o número de militares que estão fazendo o reforço da fronteira da Colômbia com a Venezuela. O que sim existe é uma preparação para o caso de uma contingência humanitária. O governo colombiano anunciou uma preparação para o caso de que haja necessidade de atendimento de saúde de venezuelanos vindo aqui para a Colômbia, também algum tipo de assistência humanitária. Aqui na fronteira, o fluxo de pessoas está normal, segundo as autoridades colombianas. De fato, hoje é domingo, o movimento está bastante baixo, mas a gente teve a oportunidade de conversar com venezuelanos indo para a Colômbia. E o que eles descrevem para a gente? Que eles estão indo fazer compras na Colômbia, porque os preços na Colômbia são mais baixos do que na Venezuela. Isso é uma dinâmica bastante comum entre cidades fronteiriças, uma é mais barata, a outra é mais cara. As pessoas acabam se beneficiando da possibilidade de comprar, fazer compras nos dois países. Mas venezuelanos também me contaram, por exemplo, a necessidade de ir para a Colômbia para comprar remédios que não conseguem encontrar na Venezuela. E agora há pouco, eu e Djalma Sena, nosso cinegrafista, que está acompanhando a gente nessa cobertura, a gente conversou com uma família de venezuelanos colombianos, eles têm dupla nacionalidade, que acabam de passar férias aqui na Venezuela. E essas férias coincidiram justamente com o ataque a pontos da Venezuela e a captura de Nicolás Maduro. Eles, claro, aqui na região da fronteira, ficaram sabendo dessas notícias pelos veículos de comunicação. Não houve bombardeio aqui perto da fronteira com a Colômbia. Porém, o que eles descrevem é que houve na população uma sensação de alegria, mas um temor de manifestar isso de alguma forma, um temor de demonstrar essa alegria, de sair nas ruas e manifestar contentamento com a captura de Nicolás Maduro entre as pessoas que não apoiavam o regime chavista. Isso porque temem represália tanto pelas forças de segurança venezuelanas como por grupos chavistas, muitas vezes armados, que ameaçam a população. Esse é um grande terror da população opositora há já muitos anos na Venezuela. Inclusive, há grupos prometendo que vão resistir à presença dos Estados Unidos aqui se houver militares americanos vindo aqui para a Venezuela, Ju. Então, existe essa situação de apreensão da própria população, para os chavistas em relação aos ataques norte-americanos e os opositores em relação a como os chavistas reagem a comemorações contra o regime de Nicolás Maduro. Então, existe essa situação de preocupação. Aqui do lado colombiano, o fluxo continua normal. Nos dizem que do lado venezuelano há muito controle de entrada de estrangeiros. Um taxista que trabalha no aeroporto aqui da Colômbia nos disse que ontem ele fez 8 viagens entre a Colômbia e a Venezuela, levando venezuelanos para lá, e que ele recebeu orientação de uma pessoa de migrações da Venezuela para que não levasse estrangeiros para o país. Isso é uma característica que a gente vê nos últimos anos na Venezuela em relação a estrangeiros, muito temor por parte do chavismo, denúncias de espionagem, de conspiração, há estrangeiros presos na Venezuela e é muito difícil, inclusive, o acesso para nós, o acesso para a imprensa internacional, que precisa de um visto para conseguir entrar na Venezuela em condições seguras, sem ser preso, acusado de alguma coisa por parte do regime, mas que não obtém esse visto. Então, o que a gente vê aqui na fronteira, se o Djalma conseguir fazer esse último panorama para a gente vê muita imprensa internacional, imprensa da Espanha, imprensa do Chile, imprensa da Argentina, todo mundo aqui na fronteira em Cúcuta, do lado colombiano, com a expectativa de, em algum momento, conseguir passar
para a Venezuela atravessar a fronteira, ir para a Venezuela e conseguir fazer essa cobertura em loco. Porém, o que nos contam é que estrangeiros chegam lá, mesmo tendo visto, passam por uma entrevista com as autoridades chavistas e, em muitos casos, tem inclusive o celular revistado, que as autoridades pedem para desbloquearem os celulares, e aí, claro, se referem à força de segurança, pedindo para a população mostrar os celulares e essas conversas para revisar, para ver se tem alguma conversa apoiando ou criticando Nicolás Maduro, Ju. Pessoa, inclusive, mais emocionada, né, que a gente está mostrando aí, Luciana. Não sei exatamente de que lado ali ele veio, de qual país, mas nos parece um ponto de encontro e de despedidas, né, de pessoas ali entre os dois países. Queria perguntar para você. Sim, pareceu isso mesmo, Ju. Parece. Pareceu isso mesmo, Ju, uma despedida de uma pessoa saindo da Venezuela. Aí ele está falando, vamos ver se a gente consegue escutar. Gracias, permiso. Él vivía en Perú. Sí, tiene un tiempo ya radicado en Perú. É o drama da separação, Ju, é isso. O venezuelano que saiu do país, foi morar no Peru, não voltava há muito tempo. Esse é um grande drama venezuelano. Calcula-se que 8 milhões de venezuelanos tenham saído da Venezuela nos últimos anos. Isso foi uma grande questão da imigração para todos os países da América Latina e, inclusive, mudou a dinâmica nas próprias cidades venezuelanas, Ju. Isso é algo que a gente contava aqui mais cedo. Com essa ausência de tantos venezuelanos do país, criou-se trabalhos novos na Venezuela. Então, por exemplo, idosos que ficaram sozinhos porque os jovens familiares saíram da Venezuela para buscar novas oportunidades em outros países, fugiam da crise de escassez, da crise econômica, do regime chavista. Esses idosos ficaram sozinhos, então surgiu um trabalho aqui na Venezuela são pessoas que vão visitar esses idosos que acabaram sozinhos aqui, esperando o retorno de seus familiares, acompanham essas pessoas para fazer compras, para ir passear no parque. Tem outro trabalho que surgiu aqui na Venezuela nesses anos de êxodo dos venezuelanos daqui, que foi a pessoa que vai visitar as casas que ficaram vazias. Famílias que deixaram a Venezuela mantiveram a sua propriedade. Aqui essa casa, esse apartamento ficou vazio, existe um temor de ocupação, então pagavam para uma pessoa para ir visitar essas propriedades, para ir ver se estava tudo certo, para garantir que essa propriedade não ia ser ocupada por ficar tanto tempo vazia, Ju. Então foi se criando uma dinâmica justamente para atender essa situação de cidades esvaziadas, idosos que acabaram sem os seus parentes que saíram da Venezuela, e a grande expectativa é que, se há uma mudança efetiva de regime aqui com a queda do chavismo, que haja um retorno importante de milhões de pessoas para a Venezuela. Esse é o ponto essencial dessa discussão, né? Para além da questão política dessa relação Estados Unidos e Venezuela, como é que fica a situação dos venezuelanos, né? O que vai ser exatamente essa transição? Qual é a situação econômica do país? Qual será a situação nos próximos anos também? Todas as perguntas nesse momento que eles se fazem, a América do Sul inteira. Luciana, muito obrigada, viu? A gente volta a conversar ainda nessa edição.